Quando eu começo um catálogo novo, esse catálogo está zerado, então eu preciso trazer as fotos, eu preciso importar as fotos para dentro dele. Então eu preciso importar essas fotos para esse catálogo, e eu vou fazer isso através do módulo biblioteca, tá? Para você ativar o módulo biblioteca, é só apertar G no teclado. Você aperta G no teclado, ele vai diretamente para o modo grade da biblioteca, tá? Vamos lá, vou apertar em importar, e quando eu aperto em importar, o Lightroom então abre uma nova janela. Ele vai abrir uma nova janela, e essa janela é bem simples. Eu tenho aqui 3 colunas, tá? Eu tenho a coluna da esquerda, eu tenho a coluna central e eu tenho a coluna do meio. Aqui na verdade é um quadrado, né? E eu tenho lá em cima a opção do que eu quero fazer. Então eu posso adicionar as fotos para o catálogo, eu posso copiar as fotos de um lugar para o outro dentro do meu HD, eu posso copiar de um lugar para o outro fazendo já uma conversão para DNG, que é um outro formato de arquivo. Ou eu posso mover, né? Esse aqui é o mais arriscado, não aconselho muito. E aí, se você está importando as suas fotos de um cartão de memória, por exemplo, eu acabei de chegar do ensaio, eu posso colocar o cartão de memória nesse leitor aqui, que pode ser qualquer leitor, e colocar no computador. O que vai acontecer? O Lightroom automaticamente vai se abrir, né? Ele é programado aí como o software padrão para dar o autoplay ali quando você adiciona um cartão de memória com fotografias. E aí o que vai acontecer? Ele vai abrir diretamente nessa janela aqui, tá? Ele vai abrir diretamente na janela de importação. E quando você vai importar as fotos de um cartão SD ou qualquer tipo de cartão, ele não deixa você simplesmente adicionar as fotos no catálogo. Ele obriga você a copiar elas para um outro lugar, porque ele sabe que o cartão não é lugar de armazenar foto, é o lugar que você fotografa, é onde você salva, mas quando você coloca o cartão no computador, você precisa baixar essas fotos para um outro lugar para você poder depois deletar, formatar o cartão e seguir utilizando ele. Senão ele vai encher e você não vai conseguir. E o Lightroom não deixa, tá? Então você precisa copiar essas fotos de um lugar para o outro. E aí o que vai acontecer? Aqui no lado esquerdo eu tenho a origem, ou seja, o local onde estão as fotos que eu quero importar. Se for um cartão de memória, vai estar o cartão de memória aqui. Se for um HD externo, como por exemplo nesse caso, vai estar o HD externo. As fotos elas vão aparecer aqui nessa mesa central, e no lado direito eu vou escolher o destino. Eu vou escolher para onde essas fotos vão, tá? Eu vou escolher para onde que eu quero salvar elas. No caso de eu só adicionar, quando eu tenho um HD externo, por exemplo aqui, ó, eu posso simplesmente adicionar as fotos ao catálogo. Eu não preciso necessariamente copiá-las de um lugar para o outro, tá? Só que aqui já vem uma dica legal. Muitas pessoas me perguntam sobre backup, como fazer o backup, né, das fotos iniciais. E o Lightroom, ele consegue fazer um backup muito automatizado no momento da importação. Então, uma dica legal é: importe as suas fotos dessa forma que eu vou mostrar aqui, ó. Você vai colocar o cartão de memória no seu computador, o Lightroom vai abrir essa janela de importação, vai te mostrar as fotos que estão dentro desse cartão, e aí você vai estar com a opção de copiar selecionado. Você não vai conseguir só adicionar se elas estiverem no cartão. Então você vai estar copiando elas do cartão, né, que vai estar selecionado aqui na esquerda a origem, o cartão, e aqui no lado direito você vai no destino e vai escolher qual é o destino. Então eu vou copiar aqui, digamos que para o meu HD oficial, eu vou criar aqui, ó, uma pasta. Vamos colocar aqui uma pasta. Ó, eu posso colocar aqui, organizar por data, por pastas originais, ou eu posso simplesmente colocar dentro de uma pasta. E essa pasta aqui eu posso dar um nome para ela, posso criar uma subpasta para ela. Vou colocar aqui, ó, Fotos Live Pro. Aí ele vai criar uma pasta e vai salvar essas fotos dentro dessa pasta, tá? Só que para fazer um backup já, e é altamente recomendado que você tenha um backup. O que é o backup? É uma cópia de segurança das suas fotos. Você não pode jamais, de forma alguma, ter as suas fotos somente em uma unidade de armazenamento. Você não pode ter somente em um HD. Você não pode ter somente em um HD externo. Você precisa ter pelo menos em um lugar e num outro lugar também. Por quê? Porque HDs estragam sempre. HDs estragam sempre. Então você não tem que pensar, e se o meu HD estragar? Não, não é se ele estragar, é quando ele estragar, porque ele vai estragar. Passam anos, talvez seja daqui 10 anos, mas ele vai parar de funcionar em algum momento. Isso é típico de HDs externos, acontece com praticamente todos. Então é importante você ter uma cópia de segurança. E não necessariamente só o fato dele estragar, mas você pode derrubar ele no chão, ele para de funcionar. Você pode perder ele, você pode
ter ele roubado, ele pode pegar fogo, pode acontecer qualquer coisa com ele, com o seu computador, com os seus arquivos. Então é importante que você se resguarde e se preserve, salvando seus arquivos em outros lugares, porque no começo parece tranquilo, mas quando você começa a ter muitos clientes, se você perder isso, você pode arrumar um problemão, principalmente se você estiver falando aí, se a gente estiver falando de fotos aonde aconteceu um evento, por exemplo, que não vai acontecer de novo, né? Uma gestação, por exemplo, que não vai acontecer de novo igual, né? Não vai ser a mesma gestação. Você não pode perder essas fotos, principalmente durante o processo em que você está trabalhando nelas, né? O que acontece também, você nem entregou as fotos ainda para o cliente e às vezes dá um problema e você perde elas. Já vi acontecer de perto isso comigo. Comigo nunca aconteceu de perto, com pessoas próximas. No estúdio que eu trabalhei, quando eu estava começando, aconteceu de se perder imagens, mas eu nunca passei por isso e pretendo nunca passar, porque eu tenho 3 cópias de segurança dos meus arquivos, tá? Então, assim, é importante você ter. Se você tem um HD externo, você pode manter uma cópia no seu HD externo e uma cópia no seu computador. Você já tem aí dois locais, tá? O ideal é que você tenha em 3, tá? Eu sei que não é uma realidade para todo mundo, mas o ideal é que você tenha num lugar separado, num HD externo e no computador. Eu tenho em 3 lugares. Eu tenho na nuvem, eu tenho no HD interno e eu tenho no HD externo. Tenho 3 lugares diferentes, completamente diferentes. Sendo que a nuvem é o mais seguro deles, tá? É o mais seguro, é onde você nunca vai perder os seus arquivos ali. E como fazer essa cópia, então, de uma maneira prática? Quando você estiver copiando as fotos do cartão, você vai escolher aqui o destino. Depois de escolher o destino, você tem essa opção aqui chamada fazer uma segunda cópia para... E aí você clica nesse link aqui, ó, e você vai escolher uma outra pasta em um outro HD, tá? Então se eu coloquei aqui no oficial, vou colocar no oficial interno uma segunda cópia, tá? Aí eu crio uma pasta e coloco lá, cópia de segurança ou backup do ensaio tal. E aí quando eu apertar aqui em importar, ele vai copiar para os 2 lugares essas fotos do cartão. Então você já sai ali do cartão super seguro. Você já sai com as fotos em 2 lugares, você não precisa se preocupar. Você pode sair e já formatar o cartão. Por quê? Porque se a importação aqui foi concluída e não apresentou nenhum erro, você tem certeza que as fotos não estão corrompidas e que elas foram baixadas. Então essa é uma outra vantagem de você baixar as suas fotos pelo Lightroom, porque as fotos elas podem corromper durante a transferência, e se você faz isso pelo Windows aqui, ó, dando Ctrl+C e Ctrl+V nas suas fotos, você corre um risco muito grande de copiar fotos, elas corromperem e você não ficar sabendo disso. E aí você vai lá, formata o cartão e depois não consegue abrir as fotos. Então se você fizer essa importação pelo Lightroom, ele vai garantir que as fotos não estão corrompidas, porque se tiver alguma foto corrompida, ele vai te avisar, ele vai te dar um erro, ó, esses arquivos aqui estão corrompidos, tá? Você vai configurar aqui e aí tem uma outra coisa, criar visualizações. Tá vendo essa configuração aqui, ó, de visualizações, tá? Isso aqui é extremamente importante que você deixe essas visualizações no tamanho padrão, tá? Deixe essas visualizações no tamanho padrão. O que são visualizações, tá? Visualizações são como se fossem miniaturas da imagem, tá? O arquivo RAW, quando você fotografa em RAW, seja na Canon, na Nikon, na Sony ou em qualquer marca, o arquivo em RAW, ele não é exatamente ainda uma imagem. Ele é um arquivo que contém informações ali que vão se tornar uma imagem. Esse arquivo, para você ver ele como uma imagem, o software ou a câmera precisa fazer uma renderização desse arquivo. O que é renderizar o arquivo? É analisar aqueles dados ali, é processar aquela informação daquele arquivo e traduzir isso através de uma imagem. Isso é o processo de renderização. E aí o que acontece? Como o RAW ele ainda não é uma imagem, a câmera, para te mostrar a foto ali na telinha dela, no displayzinho dela, ela precisa fazer uma renderização de uma visualização para te mostrar ali. E isso aqui, ó, é a configuração de renderização que o Lightroom vai fazer. Então você vai renderizar o arquivo de novo. E aí o que acontece? Por que eu preciso deixar padrão aqui? Porque a câmera, quando ela vai fazer uma renderização das visualizações para te mostrar ali a foto na telinha dela, ela vai aplicar nessa visualização as configurações que você colocou ali de estilo de imagem. Então você tem lá na Canon, na Sony, em todas elas você tem as configurações de estilo de imagem, que é aquelas configurações onde você pode escolher o estilo da imagem, se é uma imagem, se é retrato, se é paisagem, se é neutro, se é padrão, se é preto e branco.
Que mais que tem? Vívido tem também. Isso são configurações de estilo de imagem, tá? E você ainda pode, dentro dessas configurações de estilo de imagem, dentro desses perfis, digamos assim, você ainda pode personalizar cada um deles, colocando mais contraste ou menos contraste, mais brilho ou menos brilho, mais saturação ou menos saturação. E aí você vai estar praticamente editando a sua imagem ali, através dessas configurações de estilo de imagem e das personalizações de brilho, contraste, saturação e tudo mais. Só que o que acontece? Essas configurações, elas são aplicadas somente na visualização que a câmera está renderizando e não no arquivo em RAW original de verdade. Por quê? Porque o arquivo em RAW original de verdade, ele não recebe edição. Você não consegue editar ele. Você não consegue, ele é um arquivo bruto, ele é um arquivo fechado. Quando você edita ele no Lightroom, na verdade você está colocando as configurações ali, as edições, dentro de um outro arquivo que tem a extensão que é .xmp. Então sabe aquele arquivinho XMP que sempre fica do lado das suas fotos e você não sabe para que serve? É o arquivo que contém as informações da edição que você fez, ou no Camera Raw ou no Lightroom. Por quê? Porque não é possível salvar no próprio RAW. E a câmera também não consegue fazer isso. Então o que ela faz? Ela aplica aquelas configurações de estilo de imagem somente na visualização. E aí o que acontece? Quando você vem para cá para o Lightroom, você tem que escolher quais visualizações você quer trabalhar. Que é isso daqui, ó, criar visualizações. E aí eu tenho algumas opções. Se eu coloco, por exemplo, incorporados e auxiliares, o que vai acontecer? Ele vai buscar a visualização que a câmera criou lá. E o que tem nessa visualização? Tem as edições de estilo de imagem, que a gente sabe que não é real. E aí o que acontece? Eu vou estar vendo uma imagem no meu Lightroom que é diferente da imagem real. Ela vai estar com mais brilho, mais contraste, mais vívida, mas quando eu exportar essa foto, ela vai perder essas características. Aí, o que acontece? Eu tenho que usar o padrão. E quando eu uso o padrão, o que vai acontecer? Eu vou importar as fotos para dentro do meu Lightroom e quando ele carregar a imagem ali, eu seleciono a imagem, ele vai carregar, ou seja, ele vai renderizar a visualização padrão dela e ela vai mudar. Ela vai mudar a aparência. Ou ela vai ganhar um pouco de contraste, ou ela vai perder um pouco de contraste. Ou ela vai ganhar um pouco de cor, ou ela vai perder um pouco de cor. E é uma das perguntas que eu mais recebo. Rafa, por que quando eu importo as minhas fotos pro Lightroom, ela carrega um pouquinho e depois ela perde o contraste? Ou, por que quando eu importo as minhas fotos pro Lightroom, ela carrega um pouquinho e depois ela ganha mais contraste, fica exagerado? Na verdade, o que está acontecendo? Você estava vendo uma visualização que a câmera criou, que contém as configurações de estilo de imagem que a câmera inseriu e que não são reais, que é só uma visualização. Então, quando ele renderiza a visualização padrão, ele está renderizando de novo a imagem e ele descarta a visualização anterior que a câmera criou. Então, o que acontece? A foto muda. Você deixa de ver a visualização que a câmera criou e você passa a ver a visualização renderizada pelo Lightroom, que é a padrão, que é a foto original. Então, assim, respondendo de uma vez por todas essa pergunta como corrigir isso? Você cria visualizações do tamanho padrão e como que faz então para sua foto não modificar? Para você importar as fotos e quando você carregar ali você já vê ela exatamente da forma como ela é. Você precisa utilizar na sua câmera as configurações de estilo de imagem padrão, tá? Você não pode colocar mais contraste ou menos contraste, mais saturação ou menos saturação, mais nitidez ou menos nitidez. Não, você tem que deixar no padrão, porque aí a câmera vai criar uma renderização da foto original, sem nenhuma interferência. E aí quando você importar para o Lightroom, ele vai fazer uma nova renderização, mas a foto não vai mudar.